Olá pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho sobre a doença Síndrome do Intestino Irritável. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo de quando eu descobri a doença, então as coisas que um médico me passou, mas com o tempo eu fui descobrindo muitas coisas a respeito, por isso que eu vim fazer um outro vídeo falando sobre isso. Uma das coisas que eu descobri que eu acho mais importante é que a doença funciona de maneira diferente em cada indivíduo. Então eu conheço muita gente que quando eu tenho crise ou quando eu falo da minha alimentação, a pessoa fala, mas o que você tem? E eu falo que eu tenho a CI e a pessoa fala, mas eu também tenho e comigo não acontece nada disso. Então, primeira coisa a se pensar, cada indivíduo reage de uma maneira à doença. Eu achava que o meu era o grau mais forte, mas eu já vi gente que tem num grau que, meu Deus, se a fase que eu tô, na verdade a fase que eu tô agora tá um pouco melhor, vou falar sobre isso também, o que eu fiz pra melhorar bem mais. Mas eu já cheguei numa fase de eu ficar de cama e eu não conseguia levantar o garfo pra comer, e meu marido tinha que me dar comida na boca porque eu não tinha força. E eu conheço gente que não acontece nada, só sente uma dor e é isso aí. Lembrando que para saber o que é a doença exatamente, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, é só assistir lá. E o que eu tenho sentido e o que eu tenho feito pra amenizar. O médico tinha me dito que eu só ia poder voltar a comer glúten e lactose daqui uns 3, 4 anos, mas eu já comecei a inserir o glúten e a lactose, só que eu como esporadicamente. Se eu comer com frequência, eu passo mal, eu tenho crise, então eu como de vez em quando e fico tranquila. O que me faz passar mais mal, mais do que o glúten e a lactose, é a ansiedade, é estresse, é nervosismo, esse tipo de coisa. Se eu estiver ansiosa com alguma coisa ou se eu me estressar com alguma coisa, eu tenho crise. Então o que eu faço para conter essas crises, para diminuir os sintomas? Uma coisa que eu descobri até há pouco tempo e tem me salvado, literalmente tem me salvado, é meditar. Calma, eu vou explicar exatamente em que ponto a meditação, porque eu já tô meditando há um bom tempo. Meditar diminuiu as minhas crises, mas eu descobri que se eu meditar durante a crise, alivia muito os sintomas e eu fiquei impressionada com isso. Um dia eu tava sentindo muita dor, muita dor. No início, quando começa muita dor, eu nem penso em meditar, até depois que eu descobri, porque você só tá ali pensando na dor, você fica mais nervosa ainda e a dor aumenta. Mas aí quando eu começo a pensar, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar, eu lembro que a meditação melhora. Então eu começo a meditar ali no momento de crise, que é muito difícil, porque você tá sentindo muita dor, você tá sentindo muito enjoo, às vezes você tá vomitando muito, mas a meditação ali naquele momento tá me ajudando muito. Outra coisa que tá me ajudando muito, quando eu começo a sentir um pouquinho do sintoma da crise, eu já tomo 15 gotinhas de simeticona. Simeticona é um remédio para gases. Eu não tô recomendando nenhum remédio aqui, eu tô falando o que eu uso e o que eu descobri por conta própria. Porque o meu médico falou pra eu não tomar remédio, mas que se eu em um ano continuasse tendo crises, era pra eu voltar lá pra tomar a tarja preta. Eu não voltei, porque eu não quero tomar tarja preta. Passou-se um ano, eu continuei, passou-se muito mais de um ano, eu continuei tendo crise, mas eu não quero tomar tarja preta. Então eu não voltei, eu tô descobrindo coisas por conta própria. E a simeticona tem aliviado, porque quando eu fico com muitos gases também, dá crise. Então a simeticona tá ajudando muito. E quando eu tenho a dor no estômago, eu tô tomando Buscopan composto, que também tem aliviado bastante. Até o momento foi o único remédio que ajudou a aliviar. Então são essas 3 coisas que eu tô fazendo pra controlar a crise. É a meditação. Eu faço meditação frequentemente, todos os dias. Isso já diminui a minha quantidade de crise, já diminui meu estresse, minha ansiedade, enfim. Mas a meditação durante a crise tá me ajudando muito. A simeticona e o Buscopan composto também estão aliviando demais, demais, demais. E minhas crises diminuíram bastante, graças a Deus. Diminuíram muito. Eu já consigo comer algumas coisinhas, então minha alimentação não tá mais tão restrita assim. Os sintomas que eu tenho sentido quando eu tenho crise atualmente é muito enjoo, é vomitar muito. E quando eu disparo a vomitar, meu Deus, sai de perto que eu vou vomitar por muito tempo, vou botar a vida pra fora. E muita gente pergunta sobre a questão de emagrecer. Como vocês sabem, desde que eu comecei a sentir os sintomas da doença, até eu descobrir e até eu começar a me tratar,
eu perdi 11 quilos. Eu ainda tô bem magrinha e eu tô fazendo dieta pra engordar, mas não é fácil. Porque o que acontece? Eu começo a fazer dieta pra engordar e aí eu tenho que comer uma quantidade a mais. Quando eu como muito, eu passo mal. Eu já tô conseguindo comer uma quantidadezinha maior sem passar tão mal, mas pra engordar precisa comer bastante, então eu passo mal. E às vezes aconteceu uma coisa uma vez que eu fiquei impressionada. Eu passei mal, eu me peso com uma certa frequência e nesse dia eu tinha me pesado e um pouco depois eu comecei a passar mal. E aí eu fui ver depois, tipo, de algumas horas passando mal e eu tinha perdido 1 quilo. Eu perdi 1 quilo em uma crise. E pra engordar eu levo às vezes esse 1 quilo, às vezes eu levo uma semana, às vezes eu levo 2 semanas, às vezes eu levo um mês. Então o processo pra eu ganhar peso tá passinho de tartaruga, mas eu tô conseguindo. Eu nesse momento eu tô com 50 quilos e 100. A minha meta é chegar a 60. Então eu tô conseguindo aos poucos e eu tô conseguindo de vez em quando comer uma pizzazinha, um pão, sei lá, várias coisas assim. Tem uma playlist aqui no canal também que tem vários alimentos sem glúten que eu faço. E se vocês quiserem eu posto mais porque eu já tenho mais receitinhas. E às vezes eu posto lá no Instagram também, nas histórias, quando eu tô fazendo, eu posto pra vocês acompanharem. E se você descobriu essa doença há pouco tempo, calma. Respira fundo, você ficar nervoso, você ficar triste com isso, só vai agravar suas crises. Então calma, dá pra amenizar. É um processo complicadinho, mas dá pra gente amenizar, dá pra gente viver com isso. Eu já sinto mais segurança pra sair de casa, que como vocês sabem antes eu nem saía sozinha. Que além de não ter muita coisa que eu possa comer na rua, eu podia ter crise a qualquer momento. Então eu ficava com muito medo, hoje eu já me sinto um pouco mais segura pra isso. E a gente vai vivendo. A gente vai vivendo e eu já aprendi a lidar com essa doença, então eu ando sempre com a simeticona, sempre com o Buscopan composto e sempre com uma castanha na bolsa. Então é uma dica pra vocês, a gente não pode ficar muito tempo sem comer, então se você tem essa doença, procure se alimentar de 2 em 2 ou de 3 em 3 horas, porque ficar sem comer também dá crise. Então eu acho que é isso, é você andar, ver qual remédio funciona pra você, andar com esses remedinhos, fazer meditação na hora da crise e andar sempre com alguma coisinha pra você beliscar. Eu espero que nossas crises melhorem, amenizem. E é isso, eu só queria falar um pouco mais sobre isso porque muita gente pergunta a respeito. Se quiserem alguma outra informação a respeito da doença, é só deixar aqui nos comentários ou me perguntar lá no Instagram. Grande beijo e até a próxima. Tchauzinho.